Priscila, desculpe aí tomar seus 10 minutos. Sei que você tem muita coisa para apresentar, mas conseguimos fechar. Eu acho que vai ser possível até fazer um link disso com a tua apresentação. Antes de passar a palavra para a Priscila, pessoal, primeiro de tudo agradeço muitíssimo a disponibilidade da Priscila. Priscila é minha doutoranda lá no PPGEL. Ela vem com o intuito de trabalhar educação ambiental, planejamento ambiental, e ela tem esse tema super interessante que ela vai apresentar aí para vocês sobre comunidades tradicionais, sobre comunidades quilombolas no Brasil. Essa apresentação da Priscila, pessoal, ela tem duas vertentes, né? Ela vai apresentar... Tiago aí está te desejando aí. Seja bem-vinda, Priscila. Tiago é nosso aluno. Eu vou aqui fazer o papel daquela pessoa que fica lendo as mensagens, os comentários, sabe? Programa de TV, a pessoa vai lá e fica lendo. E a Priscila, então, ela vai apresentar na primeira parte um pouco da problemática, de algumas plataformas online, aí, ou uma plataforma online que ela levantou, e depois ela vai apresentar o projeto de pesquisa, que eu acho que vai ser muito legal também vocês conhecerem o projeto de pesquisa da Priscila, porque muitos de vocês aí estão em processo de fazer monografia, e é legal ver como se deu aí o processo metodológico da Priscila. Também quero ressaltar que a Priscila está sendo avaliada, é uma disciplina que ela está cumprindo aqui com vocês, que é o estágio docente. Quem é professor sabe, né? A gente acaba passando isso na graduação. O estágio docente na pós é um pouquinho mais pontual, né? Um planejamento de uma aula e execução, mas também há esse contexto aí do estágio docente. Então, antes de passar a palavra para Priscila, quero agradecer muitíssimo a presença da Ana Beatriz, da Bia, do Cassiano, da Juliane, do Ronald, do Tiago, da Ana Carolina, do Bruno Quintanilha, que está aí. Bruno apresentou na parte da tarde, né, Bruno? Bruno defendeu o mestrado esse ano. E, Bruno, você vai conseguir gravar? Só me manda um ok aqui pelo chat, tá? Davi, Gutenberg, Letícia, Natália, Pablo, Samuel e Samuel Henrique aí está com 2 entradas. Bruno gravando. Pessoal, agradeço muitíssimo. Uma sexta-feira, pré-feriado, contar com vocês aqui, com esse quórum. Eu estou super orgulhoso e muito obrigado aí pela presença de vocês. Muito legal contar com vocês. Eu vou passar a palavra para a Priscila, para ela se apresentar. Aí ela toma aqui as rédeas da aula e aí é com ela. E no fim, a gente abre para as questões. Eu vou ver com a Priscila o que ela prefere. Se de repente a gente pergunta mais para o fim, ou se à medida que a apresentação for acontecendo, as questões em paralelo também surgem. Eu vou deixar você escolher o melhor caminho para a sua apresentação. Tá bom, Priscila? Passo a palavra, agradeço novamente, está com você. Obrigada, Leandro. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Muito bom estar com vocês hoje, cumprindo essa etapa aí, é um alívio cumprir essa etapa do estágio docente. Eu sou formada em Geografia e licenciatura, então eu não fiz o bacharelado, fiz a licenciatura, atuo realmente como professora de Geografia. Estou acostumada a dar aula para o 6º ano, essa é a primeira vez que eu dou aula para gente adulta. Espero que todos sejam adultos, né? Prometo não tratá-los como 6º ano. Então, minha trajetória acadêmica, gente, foi sempre aqui no interior do Rio, né? Eu sou de Campos Goytacazes, estou aqui agora. E o mais longe que eu cheguei foi a UERJ mesmo, né? A minha graduação, meu mestrado eu fiz aqui no interior, no Instituto Federal, e depois o mestrado aqui na UEF. E agora estou aí na UERJ, fechando, né, esse ciclo acadêmico, né, dentro da minha área mesmo de geografia. Eu sempre trabalhei, né, o meu tema é a comunidade quilombola, né, agora eu puxando mais o tema para a área de educação ambiental, mas eu sempre trabalhei com questões quilombolas, né. Desde a iniciação científica, eu me peguei nesse tema e nunca mais saí. E não tenho pretensão de sair, eu acho que é um tema legal, eu gosto. Desde que eu descobri, sempre gostei dessa parte mais cultural da geografia, apesar que eu nunca consegui focar tanto na parte cultural, mas falou em quilombo, falou em cultura também. Então, como o Leandro falou, eu trouxe para vocês uma apresentação que eu tentei, né, puxar um pouco lá uma trajetória da história quilombola e, por fim, chegar até a minha proposta de tese, né? Para que ninguém fique decepcionado, eu, né, não sou muito da área do geoprocessamento, não tenho o intuito, né, de focar nesse tema, mas eu trouxe alguns exemplos de aplicação
do geoprocessamento, de algumas ferramentas que o Leandro apresentou para vocês, que pode ser aplicado dentro da temática quilombola, os conflitos territoriais que as questões quilombolas têm apresentado ao longo dos anos. Eu vou iniciar a apresentação aqui e, a menos que seja uma pergunta assim, que seja muito necessária na hora, e talvez a pessoa se perca, tenha uma necessidade real naquele momento, pode perguntar, se não, pode guardar a pergunta para o final e eu tento responder depois. Mas se achar que é aquele momento, pode interromper também, não tem problema não. Vou apresentar aqui então. Está aparecendo, Leandro? Sim, Priscila, apareceu sim. Todo mundo vendo? Se alguém puder dar um ok. Aqui tá bom. Sim, tá Aqui tudo também. bem. Aqui tá ok também. Tá em tela cheia? Positivo. Tá sim, Tá sim. tá sim. Então tá. Então vamos lá, pessoal. Então, o tema que eu coloquei aí, né, quilombolas, histórico, problemática territorial, e por fim, a minha proposta de tese. Então, antes, né, de começar propriamente falando de algumas questões, eu quis trazer aqui para vocês uma retomada da questão do quem são os quilombolas, né, desse conceito de quilombo ao longo dos anos. Porque me deparo diversas vezes com pessoas que não tiveram contato com esse tema e que não têm muita noção do que é, então eu acho sempre importante dar uma pincelada um pouco nisso. Então, quem são esses quilombolas, né? O termo quilombola, né, remete à pessoa que mora em um quilombo, né? E o primeiro momento, a primeira noção que a gente teve de quilombo foi a do Conselho Trabalhino de 1740, quando dizia que quilombo era toda habitação de negros fugidos que passem de 5, em parte desprovida, ainda que não tenham ranchos levantados, nem se achem pilões neles. Então, a questão do negro fugido era crucial para você considerar um quilombo. Então, desde lá de 1866, com Perdigão Malheiro, Clóvis Moura, em 1996, nós temos essa referência de quilombo nesse módulo Palmares, nesse modelo palmarino, onde você caracteriza ou vê o quilombo como aquele quilombo de Palmares, que é o mais emblemático, né, do Brasil. Quando se fala em quilombo, todo mundo lembra do quilombo de Palmares. Mas a Ruth, né, ele lembra que esse termo quilombo, ele passou e deve passar, né, pela essa ressemantização. Quando você deixa de ter o aspecto da fuga como caracterizante do quilombo para o termo de resistência, né? Então, o quilombo tem que ter uma noção de resistência cultural, resistência política, resistência negra, e não mais ser caracterizado pelo aspecto da fuga. Então, é nesse contexto de resistência que esse conceito foi se moldando e se ressignificando ao longo dos anos. No campo legal, nós tivemos também a noção de quilombo sendo reestruturada, né? Então, após ali, né, os 100 anos da abolição, foi a primeira vez que um texto legal do Brasil citou, né, essa pessoa, esse sujeito quilombola, né? Passou a ter esse sujeito de direito inserido numa legislação brasileira. Então, o artigo 68 dos atos das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 1988 dizia que aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Então, pela primeira vez, você tem esse termo aí, remanescente das comunidades dos quilombos. E a Ruth nos lembra que, então, que esse conceito contemporâneo de quilombo, né, traz essa palavra, né, remanescentes, que tem que ter dois aspectos fundamentais, né, que é as terras de uso comum e a etnicidade. Já em Figueiredo, ele lembra que a Constituição Federal, né,
ele criou o direito, mas não criou o sujeito de direito. Então, que aspecto é isso, né? Porque as comunidades existiam, as comunidades negras, rurais, urbanas, existiam as comunidades negras, mas eles não se reconheciam como esse termo aí, remanescentes das comunidades dos quilombos. Se eu falo que vocês são discentes, vocês imediatamente reconhecem que estou falando de vocês, né? Discentes, alunos. Mas se eu chego na minha turma de sexto ano e chamo eles de discentes, eles não vão fazer ideia do que eu estou falando. Então, um exemplo simples que mostra que as populações negras escutavam isso daí, para eles não diziam nada, eles não se enxergavam nesse emblema, né? Remanescentes das comunidades dos quilombos. E isso é o que Leite também, né? A Ilka Leite também dizia, né? Que esse termo não correspondia à autodeterminação ou autodenominação destes mesmos grupos, por se tratar de uma identidade ainda a ser politicamente construída. Não usaram um conceito, um termo que havia uma representatividade nas comunidades, né? As pessoas não se enxergavam daquele jeito. E também a Eliane Contarino Odler, né, depois fala que a definição deve considerar sinais e emblemas socialmente significativos para os grupos étnicos. E depois do artigo 68, nós tivemos em 2003 o decreto 4887, que ela veio para realmente implementar uma política para esses povos que chamaram de remanescentes das comunidades dos quilombos. Nós tivemos na Constituição essa garantia do direito, mas não tivemos uma política pública efetiva que implementasse as ações que chegassem até esses sujeitos. Então, em 2003, esse texto legal dizia que consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para fins deste decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Esse termo, né, autoatribuição, que veio aí como uma novidade em relação ao artigo do ano de 88, ela está pautada na demanda internacional da Convenção Internacional, da Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que é a convenção que falava dos povos tribais, né? Então, dizia que a consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente convenção. Então, nessa convenção, basicamente, falava que qualquer povo que tivesse uma identidade diferenciada, tanto os indígenas quanto quilombolas, ou de qualquer outro tipo de classificação, eles deveriam ser reconhecidos, ter seus direitos garantidos de reprodução social, cultural, como qualquer outro grupo social. Então, o decreto 4887 vinha com essa novidade da autoatribuição, o que dava a chance das pessoas, ainda que não se classificassem inteiramente como remanescentes das comunidades dos quilombos, pudesse também adentrar nesse texto legal, né? Nós vimos que em Melo aí ele fala, né, que a ênfase na etnicidade, na autoatribuição, logrou romper com essa imposição de significados cristalizados, rechaçando o uso de critérios fundados no naturalismo, no historicismo e no culturalismo para caracterizar e arbitrar sobre as comunidades quilombolas. Então, devido a essa autoatribuição e um pouco dessa liberdade de vários grupos poderem se adequar ao termo remanescente das comunidades dos quilombos, é que nós vemos comunidades quilombolas tão singulares. Mais para frente eu vou falar das comunidades que eu trabalho aqui na minha pesquisa, que são comunidades que, a princípio, você chegaria e olharia e não notaria que era uma comunidade, porque você não tem aquele aspecto cultural tão preservado. Mas que dentro dessa autoatribuição e dentro de uma historicidade ali, você resgata essa ligação com a resistência à terra, por exemplo. Então, gente, mas mesmo com esses dois grandes aparatos legais aí, tanto na Constituição quanto esse decreto de 2003, com tudo isso, a gente ainda vê que as comunidades quilombolas, eles, né, sofrem ainda direitos negados, né, por anos e anos. O número de comunidades, por exemplo,
certificados não, né, mas eu vou explicar um pouco mais à frente, mas titulados, né, que conseguiram o título da terra, né, é irrisório diante da quantidade de anos que a gente tem essa lei. No Rio de Janeiro, por exemplo, acho que são até 3 comunidades que conseguiram o título de terras. Então, eles têm problemas relacionados à sua subsistência, manutenção da cultura, do seu modo de vida, né? Sofrem ameaças de todos os tipos, que nós vamos ver mais para frente. A gente vê um enfraquecimento, principalmente nos últimos anos, a gente vê um enfraquecimento das políticas públicas de reconhecimento, de titulação e desenvolvimento dessas comunidades, né? E isso é um quadro que se reflete em todo o Brasil, inclusive aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro, né? Então, eu trouxe aqui o exemplo de 3 comunidades que têm enfrentamento. Na verdade, todas têm. Eu nunca vi uma comunidade quilombola que não tivesse um enfrentamento com alguma rivalidade aí, com algum órgão, com alguma empresa, de qualquer natureza, né? Então, nós temos aí no Rio, né, o quilombo do Sacopã, que por estar numa área privilegiada aí, né, que aparentemente não seria um lugar de quilombo, né, entre aspas, porque os vizinhos, a pressão imobiliária acha que ter um terreno na lagoa disponível para a comunidade quilombola não é o ideal, teria que ter um melhor aproveitamento dessa terra. O quilombo de Marambaia, que teve que travar uma luta aí por anos e anos com a Marinha, mas em 2015 conseguiram o direito do título de terra. E aqui o quilombo da Rasa, em Búzios, que até hoje sofre pressão imobiliária e da indústria do turismo, né? Por também estar numa região privilegiada e turística. Então, quem rege, né, essa política quilombola no Brasil, né? Quem estuda, quem controla, não, quem acompanha, né, essa política, então nós vamos ver aqui. Então, de órgãos governamentais, nós temos a Fundação Cultural Palmares, que emite as certidões. Então, né, basicamente, todo o caminho que uma comunidade quilombola precisa percorrer para chegar no momento final de ter o título de terra reconhecido, nós temos, né, um caminho muito, muito longo, né, que se chama até caminho quilombola, de tão comprido que é. Então, você tem, a princípio, uma certificação, que é a Fundação Palmares que certifica, e, por fim, o INCRA, ou o Instituto de Terra Estadual, que emite o título de terras. Então, a Fundação Palmares é o órgão primeiro que a comunidade acessa recorrendo, né? A comunidade geralmente se organiza, né, forma uma comissão, uma assembleia da comunidade, fazem atas de reuniões, pedindo e enviam documentação para a Fundação Cultural Palmares, falando, nós somos uma comunidade quilombola e queremos, né, receber essa certificação. E aí a Fundação Cultural Palmares vinha trabalhando muito bem ao longo. A gente percebe que o processo de certificação das comunidades veio reduzindo muito. Quando você pega lá a tabela de comunidades certificadas ao longo dos anos, a gente vê de 2003 para cá. A gente vê 2003 começando, engatinhando ainda, para você ver uma engrenagem ali de várias comunidades conseguindo a sua certificação, e agora, nos últimos anos, você vê esse número de comunidades muito reduzido. Eu entrava no site, no tempo do mestrado, eu entrava no site da Fundação Cultural Palmares diariamente, entrava várias vezes ao dia, e você via muita atividade, né, o que eles chamam lá de agenda quilombola, você via uma fundação viva, realmente trabalhando em função do direito quilombola. E hoje você entra lá, não consegue nem os dados direito, né? E era a Fundação Cultural Palmares também, junto com a CEPIR, que hoje é extinta, né, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que coordenava o Programa Brasil Quilombola, que era um programa muito grande, que teve início em 2004, que tinha vários eixos de ações aí para implementar, desde a infraestrutura até a educação quilombola. Dispensava verbas para várias questões, e foi com esse programa que várias comunidades conseguiram um mínimo de infraestrutura, água, luz e diversas coisas nesse sentido. E o INCRA e o Instituto de Terras é quem, depois da comunidade certificada, vai analisar qual o território que compete a essa comunidade, né? Geralmente a comunidade reivindica uma terra e o INCRA envia uma equipe para fazer o reconhecimento dessa terra, para fazer a demarcação, e
correr com todo o processo, de esperar se vai ter alguém que vai recorrer, vai dizer que não, que aquela terra é de outra pessoa, que é uma terra, né, do governo, diversas situações. E no campo dos órgãos não governamentais, nós temos exemplos aí de alguns órgãos que acabam, né, estudando e acompanhando toda essa política pública quilombola, fazendo aí o que eles chamam de observatório quilombola, que é acompanhar e publicar todos esses dados. Então, nós temos aí, eu acho que um dos maiores que acompanham as questões quilombolas, que apesar de não levar o nome, leva só o nome do índio, né, mas é a Comissão Pro Índio de São Paulo, que atua nessas duas frentes, né, tanto do acompanhamento das questões indígenas e quilombolas. Coinonia, que também é um outro órgão que também acompanha as questões quilombolas e fazem banco de dados a respeito e a história das comunidades. A Aquilerge, que é, no caso nosso aqui do Rio, né, é a Associação dos Quilombos do Rio de Janeiro, e o CONAC, que é a Comissão Nacional das Comunidades Quilombolas, que também tem, desde 95, eles fazem marchas, fazem um acompanhamento e movimento, né, o que a gente chama de movimento quilombola, né, e atuam aí para mobilizar realmente as comunidades. Então, aqui tem um mapa, né, desse Atlas Observatório Quilombola, né? Apesar do nome ser Atlas, esse é o único mapa que tem, mas né, eles acabam, né, publicando relatórios técnicos. Então, aquele relatório técnico que o INCRA faz, o Coinonia, ele acaba publicando. Então, quando a gente clica aí nesses marcadores dos estados, né, o número de comunidades de cada estado, aí, por exemplo, tem só das certidões emitidas das comunidades, né, de cada estado, não tem número de comunidades tituladas. Você tem aí o número de comunidades, quando você clica no marcador esse, você acaba sendo levado para uma lista de comunidades e tendo acesso. Nem todas têm a documentação, é um banco de dados, né? Como o Leandro falou na aula, né? Esse é um exemplo dessa fonte de dados e plataforma online, onde você tem acesso a esse banco de dados aí, no caso de questões quilombolas, comunidades quilombolas. E aí eles conseguem publicar a história da comunidade, a situação em que essa comunidade se encontra, se é titulada, se não é titulada, um pouco da história. Eles têm um grupo de pesquisa que vai angariando e conseguindo informações e vão alimentando ao longo do tempo. Esse daí já é um exemplo de um trabalho feito pela Comissão Pro Índio de São Paulo. Também eles têm um banco de dados. Hoje eles até mudaram um pouco a interface e eu não gosto tanto, eu gostava da mais antiga, assim, eu consegui achar as coisas melhor, assim. Mas esse é um mapa que eles elaboraram, mas esse mapa aí você clica nos números e não abre, não. Mas eles mostram aí, focam principalmente na questão da titulação. Né? Lá no mapa anterior a gente viu o número de comunidades por estado, e aqui o número de comunidades com um processo, por exemplo, de regularização das terras. Então, nós temos aqui no Brasil, no momento, aqui dos dados são de 21 de março desse ano, 1.779 processos de regularização de terras abertas. Então, desse número aqui, 83% estão em fase de identificação, né? Que aí o INCRA já está emitindo equipes para ir até o local, identificar a dimensão dessa terra e fazer um primeiro reconhecimento dessa terra e fazer mapeamento. E essa cor aí meio vinho, você tem o número das terras quilombolas regularizadas. Você vê que de 3.400 e poucos comunidades quilombolas, nós temos só 136 com terras regularizadas. E 50 dessas, dentre elas, do total, 50 são parcialmente tituladas. Possivelmente está em alguma fase final já não tem mais que alguém recorra a essa terra, né? O processo já reconheceu que a terra é quilombola, só falta, possivelmente, alguns detalhes finais e a emissão do título, né? Que eu falei que, geralmente, quem emite o título é o INCRA ou o Instituto de Terras do Estado. Aqui, eu queria chamar a atenção para dois estados que têm
número de terras muito elevado, né, que é o Pará e o Maranhão. O Pará sempre é uma surpresa, né, pensar que o Pará foi um dos pioneiros na regularização de terras quilombolas, né. A primeira terra quilombola, acho que foi em 95, foi uma terra no Pará, mas a atuação do ITERPA, né, pelas leituras, né, que a gente vê, é que o ITERPA ela tem uma ação muito forte no estado, e muitas das terras que foram regularizadas lá foi com a intervenção do Instituto Estadual e não do INCRA, né? A gente percebe que o INCRA é sempre um pouco mais moroso do que o Instituto de Terras. Então, sim, foi em 95, a terra foi o quilômetro de Boa Vista, no Pará, em 1995. Então, depois daquele artigo 68, lá do ano de 88, teve em 95 a primeira terra titulada no Brasil. Aqui, gente, é um exemplo de como, né, as questões que vocês viram aí com o Leandro, né, da criação de mapas no Google My Maps, né, uma aplicação aqui nas terras quilombolas no Pará, né, Oriximiná. Ali é uma região que tem muita terra quilombola e muita terra indígena também. Então, aqui eu trouxe essa imagem que eles produziram para falar um pouco da questão da morosidade nos processos de titulação dessas terras, né? Então, esse produto aqui da Comissão Mídia de São Paulo, eles mostram, né, um pouco de como já o processamento pode expor as diversas situações de entrave para a regularização das terras quilombolas, né? A gente vê aqui que a gente tem uma sobreposição de situações. Então, nós temos, né, áreas quilombolas, áreas protegidas, áreas de mineração e terras indígenas. Então, a parte cinza, ela é uma área indígena, você tem a parte verde ali como essa reserva biológica do Rio Trombetas. Esses marcadores aí em cinzas, bolinhas cinzas, são a localização de comunidades quilombolas. E essas outras áreas aí coloridas, roxo, azul, laranja, você tem as lavras de mineração em diversas fases. Algumas estão já em exploração, algumas estão em fase de pesquisa, mas você vê uma sobreposição de situações aí. As áreas em laranja, né, e você vê que são áreas quilombolas que estão tituladas. Mas então, né, o problema de você ter aí, ó, a morosidade, né, você vê que muitas vezes uma comunidade quilombola, para conseguir ter uma resposta dos órgãos, né, dos órgãos ambientais, para poder ter na licença de ter uma comunidade quilombola titulada dentro de uma reserva, por exemplo, é a questão, né, pela preservação ambiental e tudo mais. Só que quando você vê a liberação, ao mesmo tempo, às vezes a liberação para uma área de mineração é muito mais rápida e muito menos impedida do que uma titulação de terras quilombolas, por exemplo, né? Então, mas e qual o problema, né? Não é só pela questão ambiental, né? Além dos impactos ambientais, né, que ocorrem nessa região aí, né? Essa empresa está instalada nessa região há mais de 40 anos, uma exploração mineral. Você vê que ela afeta, então, além do meio ambiente, ela afeta a comunidade quilombola, né? Porque se prevê danos na convivência da comunidade, no estilo de vida dela. São comunidades que precisam, né, muitas das vezes, viver do extrativismo, viver da agricultura, e a mineração acaba afetando essas atividades. Uma dessas comunidades aí, melhor, algumas dessas comunidades, né, elas estão incididas sobre áreas aí, 40 hectares, mais ou menos 40 mil hectares de terras de mineração estão sobrepostas à área de comunidade quilombola, então, que afeta muito essa atividade do extrativismo e da agricultura dessas comunidades, né?
Então, aí nós temos um exemplo, outro exemplo também de um mapa criado aí no MyMaps, que mostra também a ameaça da mineração. Essa área em verde aí é uma área também da floresta, né, da floresta Saracataquera. Então, esse caso aí de não titulação. Tem várias terras aí que não, nessa sobreposição, nós vemos várias terras não tituladas devido a essa sobreposição a essa floresta. Essa floresta, ela foi criada já depois do artigo 68. Então, assim, é claro que a gente sempre quer, né, uma reserva florestal, você quer que tenha uma preservação ambiental. Só que isso gera um problema quando essa floresta, ela é preservada numa área onde já tem gente morando, né? Então, uma comunidade que vive tradicionalmente da agricultura, do extrativismo, e ela acaba se encontrando ali depois dentro de uma reserva com alguma característica, um grau maior ou menor de preservação, mas ela se encontra ali e ela acaba sendo impedida de poder exercer suas atividades, e isso, para a sobrevivência dela, é um problema. Então, existem algumas questões de excluir a área quilombola dessa área de preservação ambiental, mas a gente percebendo a sobreposição, a gente vê, ó, a área em laranja claro é a área quilombola que ainda está em fase de titulação, ou seja, né, o entrave para a titulação é porque está sobreposta à floresta. Mas, ao mesmo tempo que você vê que a comunidade quilombola não pode ser titulada por estar sobreposta à floresta, você vê diversas áreas aí, em lilás e desse verde clarinho, de sobreposição também com áreas de mineração. Então, a gente vê que são 2 pesos, 2 medidas, né, como sempre. Por que pode abrir lavra de mineração dentro da floresta e não pode titular uma terra quilombola? Porque é diferente, né, é diferente você liberar uma agricultura indígena, uma agricultura quilombola para um agronegócio ou uma área de mineração, né? O impacto é infinitamente menor. As proporções, né, desse impacto são muito menores. Mas a gente acaba vendo esse tipo de entrave. Então, nós temos aí, essa aí é a Floresta Nacional de Saracataquera, foi criada em 88, né? Então, se você considerar que a lei que garantia as terras quilombolas é anterior a essa floresta, a floresta estaria, né? Acabou que a floresta que ficou sobreposta, né? A reserva ficou sobreposta à comunidade, não o contrário. Não é uma situação simples que se resolva assim, né? Mas quando você vê áreas de mineração sendo abertas no mesmo espaço, você vê que a questão do capital sempre vai se sobressair, né? E essas comunidades aí, elas reclamam também da intervenção do ICMBio, dos órgãos que acabam, né, não, vamos dizer assim, não sendo muito legais, né, acabam tendo problemas, conflitos com as comunidades. Isso aqui é um outro exemplo, já em outro formato, possivelmente no QGIS ou no ArcGIS, que demonstra essas mesmas situações que a gente viu ali para trás, né? De sobreposição de situações, né? Tanto de comunidades quilombolas que estão tituladas, quanto comunidades quilombolas que estão em fase de regularização, tendo seus territórios sobrepostos a áreas de mineração. Porque, como eu disse, né, acaba gerando conflitos e problemas sérios para as comunidades quilombolas que vivem da agricultura e do extrativismo, porque, né, a gente imagina, né, a quantidade de devastação que uma área dessa exerce para poder fazer atividade de extração, no caso é a bauxita, como que fica essas terras quilombolas depois, né? Como que faz uma agricultura
como que faz um extrativismo aí que dê subsistência para a comunidade depois dessa devastação toda causada pela mineração. Além dos riscos que a gente já sabe, né, das barragens, né, de rejeitos e todo tipo de situação que a gente já conhece que acaba sendo gerada para qualquer tipo de população, né, e principalmente um tipo de população que tenta manter a cultura do lugar, viver naquele lugar, né, as pessoas não querem simplesmente ir para a cidade e ganhar um salário mínimo. As pessoas querem manter suas raízes na terra onde elas cresceram e se reproduziram ali dentro dessa cultura quilombola. Então, né, a gente viu até agora, então, alguns exemplos, né, de como esse geoprocessamento e esses diversos recursos aí de produção de mapas pode ajudar, né, a elucidar e a auxiliar nessas análises dos conflitos territoriais nessas terras quilombolas, né, e no seu entorno. Agora nós vamos ver um pouco, né, um exemplo apenas só, de como que esse geoprocessamento, né, com o uso da cartografia social nos quilombos, pode ajudar nesses processos de reconhecimento das terras quilombolas. Que, no caso da cartografia social, ela acaba incluindo as populações quilombolas nesse processo. Então, o processo de reconhecimento de terras, da maioria das comunidades, ela está sempre em volta de muitos conflitos, né? Com o agronegócio, com a mineração, com próprios órgãos ambientais, né? A luta por, tem uma floresta aqui, tem a comunidade quilombola, eles vão sempre querer dar maior peso para a floresta, preservação ambiental, mas a gente tem que saber conciliar, tem que ter um jeito de conciliar tanto a preservação das culturas quanto a preservação ambiental. E a gente percebe que na verdade não existe um conflito. Como é aquela velha justificativa, né? Tem gente que fala, mas índio também, a gente escuta isso e revira até os olhos, mas índio também desmata. Gente, vamos pensar, uma roça indígena para um campo de soja, é o mesmo peso, né? O argumento é falido, não tem o que argumentar com isso. A mesma coisa acontece com as comunidades quilombolas, né? Então, inserir as comunidades quilombolas no processo de reconhecimento de terras, na construção desses mapas, é importante. Por quê? Porque ele vai acabar auxiliando nesse reconhecimento. Quando o INCRA envia uma equipe, ou o Instituto de Terras envia uma equipe para fazer o reconhecimento na área, né, ter uma integrante da comunidade para participar dessa elaboração. Primeiro, para dar mais legitimidade, né, a todo o processo. Incluir as categorias nativas dessa comunidade, porque o termo, muitas das vezes, que um técnico ali do INCRA, que trabalha com geoprocessamento, ele vai usar, ele vai nomear alguma coisa, o nome que os integrantes da comunidade vão dar para alguma área, para algum símbolo ali, é totalmente diferente. Então, eles vão se reconhecer naquele mapa, a cultura vai estar incluída ali naquele mapa. Acaba favorecendo também a demarcação, a aceitação da demarcação, e acaba tendo menos trabalho refeito, né? Porque o que acontece? Quando o técnico elabora um mapa, eles mostram a comunidade. Isso sem a participação da comunidade. E a comunidade pode ter diversas vezes, né, aquele embate. Não, mas a nossa área é muito maior que isso. Tem aquela área ali que vocês não consideraram. Então, quando a comunidade já está participando, as chances daquela demarcação dar certo é muito maior. E contribui, né, como eu estava falando, para essa identidade e pertencimento ao território. Né? Eles vão se reconhecer naquele mapa, né, que aquela terra deles é o que realmente está representado naquele mapa ali. E esses mapas vão acabar compondo, né, o relatório técnico de identificação e demarcação, que é um relatório que faz parte desse processo de titulação. Né? Esse relatório é um relatório bem grande, que envolve uma equipe multidisciplinar, tem laudo antropológico e tem essa parte mais técnica de mapas também, onde você vai ter ali uma fase contando a história da comunidade, o modo de vida deles, e vai terminar com esses mapas, onde está ali mostrando a área da comunidade que ela reivindica como sua, né? Mas no caso da cartografia social, um dos exemplos melhores que a gente tem aqui no Brasil, de pioneirismo até mesmo, com cartografia social com populações tradicionais, é o projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, né?
que eles pesquisam, apesar de estar escrito Amazônia, mas eles vão ao Brasil todo e fazem atividades com cartografia social com todos os povos tradicionais, né? Desde os faxinais no sul do Brasil, a comunidade de fundo de pasto na Bahia, quilombolas no Brasil todo, catadeiros de Babaçu e vários outros povos. Eles conseguem fazer um trabalho muito legal com esse tipo de atividade, tanto formando as populações ali a entender o seu território, a aprender e a mostrar, né, e representar aquilo ali que eles têm como seu na cartografia. Aí eu vou trazer um exemplo aqui de um fascículo, né? Eles têm os trabalhos e no site deles tem todos esses fascículos para a gente baixar se quiser, estudar e usar como material de pesquisa. Esse daí é um dos fascículos do projeto de mapeamento social deles, na comunidade quilombola do Rio Andirá. Aí aqui tem um exemplo de uma oficina onde, está vendo, a população, né, uma parte da população foi até, possivelmente deve ser uma escola ou alguma coisa do tipo, e eles foram para fazer essa primeira versão do mapa, né, da comunidade deles, onde as pessoas puderam fazer seus desenhos à mão livre, fazer a própria localização das coisas que eles reconhecem ali como importantes para a comunidade, né? Você vê que a comunidade toda está em volta desse rio, né? E aí nós temos depois, nessa primeira fase, né, onde as pessoas representam o espaço delas, os técnicos entram colocando, né, dentro de uma ferramenta ali de geoprocessamento, o mapa como ele vai ficar. Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que eu não consigo aumentar mais que isso, não. Aí você vê que todos os símbolos são criados, né, pela própria comunidade. Você vê que tem até o tipo, né, de embarcações, os tipos de peixe, tem as árvores, tudo que eles consideram importante para a comunidade, caracteriza aquela comunidade, eles colocam. Dá para ver a legenda ou não, né? Dá sim, Priscila. Essa legenda aí é maravilhosa. Quem ainda está por aí, dá uma olhadinha, porque ela é muito legal. Então, né, aí eles criam os símbolos e nomeiam, né, aquilo que eles consideraram ali como importante, né? Aí você tem as escolas, a antiga escola, tem os produtos da terra ali, né, abacaxi, cacau, tem aí os desenhos, são ótimos, né? Caju. Primeira morada de Benedito Rodrigues da Costa, deve ser algum casarinho importante ali, né, que representa a comunidade. Tem várias coisas. A sede social, casa de farinha. Aqui na minha região, casa de farinha chama bulandeira. Então, aqui, ó, toda a representação foi usada, né, com a representação que a própria comunidade quis dar. Então, isso faz, ainda que você vê que é um mapa bem estruturado, um mapa feito, né, por uma equipe técnica, mas é um mapa que tem uma identidade, uma característica da comunidade que produziu. Então, quando eles pegam um mapa desse daí, eles se veem nesse mapa. Você vê que o processo é inclusivo, as pessoas não chegaram com um mapa pronto e falaram, isso aqui é a terra de vocês. Então, isso tudo é muito importante para toda essa fase de titulação de terras quilombolas. Então, gente, agora, quer falar alguma coisa, Leandro, sobre esse mapa aí, que você gostou tanto? Você consegue dar um zoom ali na legenda, Priscila? Você. Até aí eu consigo. Deu zoom aí, Leandro? Para mim, Chegou aqui agora.
É tão interessante, né, Priscila, porque eles fizeram um mapeamento com as comunidades e depois levaram, né, o mapeamento e provavelmente os símbolos, né, dotaram essa simbologia aqui no âmbito digital. E o que mais me encantou foi a identificação também das culturas, dos tipos, né, de vegetação, copaíba, cipozal. Eu achei muito legal esse mapa, pessoal. Não sei se vocês estão conseguindo ver o nível de detalhe dessa legenda. Um produto desse processo que a gente chama de cartografia social. Não sei se o Bruno está aí. Tá vendo a legenda, Bruno? Que interessante. Uhum. Uhum. Eu estou encantado com esse mapa aí do projeto. Pessoal, recomendadíssimo entrar no site da nova Cartografia Social da Amazônia, acessar os fascículos, tem muita, mas muita coisa interessante. Priscila, você tem como dar um zoom ali nos cursos d'água, nos rios? Porque eu acho que eles identificaram ainda os peixes, né? Eu acho que a resolução não vai chegar. Não. Mas, gente, sim, mas eles fizeram aqui embarcações e alguns tipos de peixe aqui. Eu acho que aqui tem tipo até uma cobra d'água, sei lá o que é isso. Vou colocar aí anaconda, né? Pode ser também. Que região é essa? Rio Andirá, né? Nossa, é muito interessante. E eu gostei muito, Priscila, que anteriormente você chegou a levantar isso, né? A grande questão da disputa territorial, do quanto é rápido, né? A concessão, de repente, de um título de exploração de mineração e a titulação de uma terra quilombola leva anos e anos, décadas e décadas, e muitas delas ainda não sequer são reconhecidas, né? Então, é impressionante, né? Esse balanço de forças, né? Eu fiquei pensando sobre isso e o quanto a palavra que você colocou aí, resistência, ela é importante para retratar essas comunidades, porque realmente é só com muita resistência para realmente se manter nessa luta. Só para complementar aqui, Priscila, alguns comentários, né? O Tiago ressaltou aqui que ele achou muito maneiro o mapa, Samuel acompanhando, Samuel achou uma riqueza de informações e bastante simples de entender, os ícones são claros e intuitivos. E uma coisa que impressiona, Samuel, é a escala, né? O nível de detalhe também, impressionante. Eu imagino que tenha sido feito dessa forma. No Acre, quando eu trabalhei com cartografia social lá, a gente fazia os mapas com as comunidades e depois levava para o meio digital. E a gente tentava manter a simbologia até construir. O programa, às vezes, não tinha na biblioteca de símbolos e a gente desenhava os símbolos indicados pelas comunidades. O Tiago colocou aqui que dá para ter uma noção maior da realidade. Sim, impressionante. E a Bia colocou que achou bem interessante também, muito legal, e torna mais palpável a interpretação cartográfica por pessoas que não necessariamente são da área. É exatamente isso. A gente tem realmente a noção da riqueza e da complexidade, né, do espaço. Muito legal. Eu estou encantado com esse mapa aí. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu acho que, né, Priscila, que a partir de agora você vai passar para a fase de apresentação do projeto de tese, não é isso? Isso. Então, se alguém quiser fazer algum comentário sobre essa primeira parte, eu acho que é interessante que a Priscila, a partir de agora, vai apresentar um pouco da pesquisa dela, do que ela pretende fazer no doutorado. Então, quem tiver uma questão, a gente pode parar um pouquinho para refletir sobre essa primeira parte, e a última, a Priscila apresenta, então, a proposta de tese dela. Alguém tem uma questão aí? Se pronuncie. Eu tenho uma. Peraí que eu vou ligar a câmera para ela saber o que está falando. Mas aquela apresentação eu não consigo nem te ver. Tá, entendi. Não, então, mas uma curiosidade mesmo. Quando você começou, né, você falou que começou a fazer esse estudo, né, nessa temática quilombola e tal, você chegou a ter uma necessidade, né, e condição mesmo, oportunidade mesmo, de fazer um trabalho de campo nos lugares e tal, em algum quilombo fora aqui do Rio, e eu queria saber como foi esse processo, né, se você tiver conseguido ter essa oportunidade de fazer
né, esse tipo de trabalho de campo mesmo. Era só isso, é bem simples mesmo. Então, eu só conheço as comunidades quilombolas da minha região aqui, tanto no interior do Rio, aqui, Campos Goytacazes, e também em Quissamã, que tem um quilombo bem emblemático daqui também. E eu já cheguei a fazer pesquisa de campo, porque, como eu disse, eu estou desde a iniciação científica, na verdade, da mesma região, né? Que a gente chama aqui de região do Imbé. É uma região aqui de Campos Goytacazes, que tem algumas comunidades quilombolas, e que, na época eu estava na faculdade, era o boom das pesquisas em comunidades quilombolas, né? Era uma novidade, era o começo do programa Brasil Quilombola, das verbas, então as prefeituras estavam pipocando verbas, sim, e as universidades estavam com essa demanda de pesquisa nessas regiões. E aí eu lembro que, assim, eu não entrei na iniciação científica pensando, eu acho que muitos de nós, né, na iniciação científica, que é uma bolsa, que é estudar, que é ter contato com pesquisa, e foi assim que eu comecei. Então, era até uma pesquisa de uma professora de português. Ela pesquisava, né, os falares para identificar alguns marcadores da língua africana no modo de fala dessas comunidades, né? E aí ela queria algumas pessoas da geografia e da história para poder compor a equipe dela, e aí eu entrei. E fiz pesquisa de campo nessas comunidades. E aí na minha monografia, eu voltei para a comunidade, fiz pesquisa também. Na época eu tratei um tema que só Jesus, que eu não posso nem ver minha monografia, para ter conceito de memória. Não, fiz o trabalho, mas não deu muito certo, também não gostei muito do tema. Mas aí no mestrado eu fui mesmo para a área que eu queria, que eram as políticas públicas de comunidade quilombola, e aí eu consegui fazer um campo mais legal, realmente, conhecer as comunidades. Eu vou falar mais à frente, né, que as comunidades que eu atuo aqui são bem peculiares, são comunidades que têm uma história muito diferenciada, assim, que eles nem se viam como comunidades quilombolas, e então, assim, eu ainda sinto falta um pouco de conhecer um pouco mais uma comunidade quilombola, não é que a gente pode dizer, né, uma comunidade raiz, né, é um modo de falar, né, mas que preserva um pouco mais a cultura afro. As daqui de Campos não tem, porque elas passaram por um processo de influência de religiões pentecostais, e você vai numa comunidade quilombola hoje aqui, é uma comunidade rural, com religião evangélica, sim. E eu até comentei com o Leandro esses dias, né, que eu nunca tive o problema de ser uma mulher branca chegando numa comunidade quilombola e fazendo pesquisa. Por que essa menina está procurando gente para fazer pesquisa? Porque para eles é mais aceitável receber uma pessoa como eu do que receber. Tanto que eles perguntavam, você é da Macumba? Não. Porque eles têm essa coisa, nem eles têm muita ligação com as religiões de matriz africana. Eles preferem até que o pesquisador que vai lá não tenha e não toque nesse assunto. Mas eu tive contato com uma comunidade daqui, não do meu município, mas do município vizinho, né? Quissamã, onde é uma comunidade que tem a preservação de cultura. Tem uma comunidade muito legal, que quando eu estava explicando mais cedo, né, que é uma comunidade que não precisa ter um quilombo, por exemplo, ter sido um quilombo de escravos fugidos para ser considerado uma comunidade quilombola. Tanto que essa comunidade de Quissamã, que é a comunidade de Machadinha, eles estão até hoje na fazenda onde eles foram, né, passados deles foram escravizados, e moram até hoje nas senzalas. Eu não sei de outra comunidade que vive desse jeito, mas eles vivem até hoje na senzala. A casa grande está em ruínas, mas a senzala está super de pé e as pessoas moram lá até hoje. E aí sim, aí eles têm já uma preservação cultural bem legal. Mas fora daqui, da minha região, eu nunca visitei, por exemplo, como você falou, né, do Rio, aí eu não tive contato com comunidades daí, não. Nem muito fora aqui da minha realidade, não. Só nas pesquisas mesmo. Mais alguém, pessoal? Juliane colocou trabalho interessante, parabéns pelo trabalho da Priscila, muito importante estudar essas temáticas. E eu imagino, assim como eu, ela também deve ter colocado, nossa, que problemático essa questão da questão religiosa, né? Dela, de repente, você chegar numa comunidade e talvez não ter ali o acesso por conta, de repente, ter um vínculo com uma religião de matriz africana, né? O Ju quer falar alguma coisa? Não, é só isso mesmo, né, que você falou agora, porque
aí dá até margem para pensar várias outras coisas, né? Como é que essas comunidades elas vêm sendo desconfiguradas, né, da sua própria identidade cultural, enfim, eu fiquei pensando em várias coisas aqui. Eu também. E logo que muita coisa. E logo que a Priscila falou isso no dia da apresentação, ela fez esse planejamento, ela apresentou antes para mim, eu fiquei pensando, né, Priscila, até citei o exemplo da Amazônia também desconfigurada, descaracterizada, né, que você chega e vê só soja ou milho, né, você não vê mais comunidades indígenas, vê sulistas, né, pessoas brancas ali ocupando vastos territórios e uma Amazônia totalmente descaracterizada. Eu fiquei refletindo também sobre isso, né, a Amazônia, né, ainda é a Amazônia ali, mas com uma paisagem completamente desconfigurada. Eu fiquei refletindo também sobre isso e logo fui para a Amazônia aqui, sempre viajo para lá. Alguém quer fazer mais algum comentário? Senão, Priscila parte para o projeto de tese. Alguém mais? Então, Priscila pode partir aí, projeto de tese, a gente ainda tem mais 20 minutinhos aí, tá? Tá. Beleza. Então, pessoal, agora a Priscila vai apresentar o projeto de tese dela diante desse contexto mais geral que ela apresentou. E recomendo também para quem se interessou pelo tema, dar uma pesquisada nessas plataformas online. Nova Cartografia Social da Amazônia, no Atlas Quilombola, entre outras. Eu vou colocar a apresentação da Priscila lá no AVA e depois vocês podem tentar acessar essas plataformas. Show, Ana! Excelente, excelente. Já está aí o link, hein? Super rápido. Bia colocou, pensei na mesma questão que a Ju apresentou. Parabéns pelo trabalho, Priscila. Então, vamos lá. Sabe que eu me lembrei, Bia? Não sei se você estava naquele campo de planejamento ambiental que a gente foi com o pessoal do IBGE, que a gente visitou uma reserva biológica. Você estava lá na Zona Oeste? Guaratiba? Não, pois é. Foi aquele rapaz do IBGE, eu esqueci o nome dele. Ele é maravilhoso. Trabalha planejamento, manda uma perspectiva também social. Foi o Fernando? Foi, ele mesmo. Então, ele era o meu chefe quando eu era estagiária do IBGE. E eu não fiz então planejamento com você. Foi ele. É maravilhoso. A gente discutiu muito as margens dessa reserva biológica, que eles, na verdade, criaram uma área protegida integral, uma unidade de conservação integral, e afastou as comunidades que acabavam preservando aquele território. Então, é um assunto bem polêmico, bem conflituoso, que eu acho que também dá muita margem na geografia para a gente estudar e entender até que ponto você criar uma unidade de proteção integral e afastar as comunidades locais, tradicionais, o quanto aquilo você pode até tornar aquela área mais vulnerável, né? Quando você ali, às vezes, ao redor, ou até mesmo em algumas áreas, você tem uma comunidade extrativista que acaba ali ocupando e reforçando ali a preservação daquela área. É polêmico, tá, gente? Mas a gente tem muito que conversar. Acho que foi o que a Priscila até mencionou lá sobre aquele mapa, né, Priscila? Sobre a área protegida e a questão quilombola, né? Não é uma situação fácil de se resolver, mas não é. A gente vê que as situações são muito divergentes, né? Quando se fala em comunidades tradicionais, o rigor é um, e quando se fala em grande capital, é totalmente exatamente. É exatamente isso. É impressionante. Priscila, então vamos lá, 20 minutinhos. Pessoal, agradeço ainda muitíssimo a presença de todos. Então vamos lá. Pode seguir, Priscila. Vamos lá, pessoal. Então, né, eu fiz esse panorama com um pouco das questões quilombolas, dos entraves, da problemática quilombola do Brasil, e trouxe, né, alguns produtos desse aí para poder tentar fazer um link com a questão que vocês estão estudando, mostrar uma aplicabilidade aí dessas ferramentas com a questão quilombola que eu trabalho. Mas daqui em diante, vocês vão ver um pouco do que eu estou propondo dentro dessa questão da educação ambiental. Então, o título da minha tese, por enquanto, né, as populações tradicionais no âmbito do Programa de Educação Ambiental da Bacia de Campos. Então, a Bacia de Campos, né, envolve vários municípios, mas eu peguei o recorte dos quilombos em Campos do Goytacazes. Nós temos aí 2 momentos de reconhecimento de comunidades quilombolas. Temos até 2005, que foram essas primeiras comunidades aí citadas, e de 2017 até 2018 tivemos mais 3 comunidades
reconhecidas aqui no município de Campos. Mas eu vou pegar apenas essas primeiras, que são as que estão incluídas no programa de educação ambiental até o momento. Então, esse programa de educação ambiental, gente, ele é uma exigência do licenciamento ambiental das atividades marítimas de petróleo e gás, que tem o objetivo de mitigar. Então, é um projeto de mitigação ambiental, né? Que a mitigação, ela envolve você reduzir o dano, né? E a compensação, ela já vem para ser adotada de forma a tentar, né, se aquela região não for, né, se não for possível você diminuir o dano, você vai compensar aquele dano. Então, por enquanto, né, essas empresas têm essa prerrogativa de mitigar os danos ambientais causados na região, né? E esse projeto de educação, esse programa de educação ambiental, ele tem esses projetos aí, né? São 7, né? Isso, 7 projetos, né? Nós temos aí o QPEA, o PESCART, Território do Petróleo, Foco, Observação, REMA e NEA-BC. O projeto que eu fiz de recorte foi o projeto QPEA, que é o projeto que tem como foco apenas comunidades quilombolas. Alguns projetos desses daí têm foco em mulheres, no caso desse, né? O próprio nome diz, é foco, e o símbolo aí feminino, né? Outros trabalham com lideranças de pescadores, como o PESCART. Territórios do Petróleo, ele trabalha com diversos públicos, só que pessoas voltadas para, o projeto voltado para a vigília cidadã, por exemplo, né? Então, de forma a mitigar os problemas causados pelas atividades marítimas, por exemplo, o Território do Petróleo propõe um vigília cidadã, que as pessoas se interarem do que é, por exemplo, os royalties, como esses royalties estão sendo aplicados. Então, esses projetos de mitigação, ele tem uma função muito educativa e formação de pessoas para ajudar nessa mitigação das atividades, né, econômicas aí que tem esse impacto ambiental. Então, a minha área de estudo, né? A minha área de estudo é, então, Campos Goytacazes, né, o recorte Bacia de Campos, município Campos Goytacazes. Comunidades quilombolas, Conceição do Imbé, Aleluia, Batatal e Cambucá. Essas comunidades, gente, elas não possuem ainda um mapeamento do seu território. Então, essas comunidades são comunidades quilombolas que não têm ainda processo de reconhecimento territorial, porque eles não quiseram. A princípio, porque eles não quiseram. Porque, no caso dessas comunidades, né, a peculiaridade delas é que elas passaram, no final da década de 80, por um processo de assentamento rural da reforma agrária. Essa região, no caso, cada comunidade aí, você vê, é o nome de uma fazenda. Fazenda Conceição, Fazenda Aleluia, Fazenda Batatal e Fazenda Cambucá. As comunidades, né, a gente estava falando de identidade, de reconhecimento, elas mantêm no nome como o nome da fazenda que elas pertenciam. Então, isso também é uma coisa muito emblemática, né? Essas comunidades, né, são comunidades negras, que desde as fazendas de café permanecem ali naquele território resistindo. Houve, então, o fim da produção de café aqui em Campos e começou a produção de cana-de-açúcar, né, naquele auge da cana-de-açúcar, e essas populações continuaram ali trabalhando. Nesse final da década de 80, as usinas, né, os usineiros, eles declararam falência. Tinha uma usina principal, né, que era dono dessas fazendas, que declarou falência e deixou essas pessoas na miséria. As pessoas, né, ficaram com dívidas trabalhistas gigantescas, ficaram sem lugar para morar, né? Continuaram morando ali nas terras onde estavam, né? Mas não era uma terra deles, tinha sempre aquela ameaça de ter que sair. Foi uma época de muita fome, crianças morreram de fome, e é uma região isolada, até hoje é isolada, né, por falta de infraestrutura de transporte, mas naquele tempo, então, no final da década de 80, não tinha ônibus mesmo, não tinha quem tivesse um carro, então crianças adoeciam. Então foi uma época de muita miséria e muita pobreza naquela região. E foi exatamente nesse momento que teve a ação das igrejas, que a gente, né, chama igrejas evangélicas, pentecostais, que foram para lá fazer essas ações de distribuição de alimentos. E foi aí que, né, algumas dissertações foram desenvolvidas também nessa região, mais focada para essa área aí da religião, que falaram que foi nesse momento que as pessoas começaram a perder um pouco da sua cultura. Tanto já vinha, né, pela essa repartição das terras, as pessoas estarem vivendo
em fazendas, cada um em uma fazenda diferente. Foi, né, a comunidade, enquanto grupo social, ele foi se desagregando já ao longo da história. Mas, nesse momento aí, pela intervenção das igrejas evangélicas estarem, né, concedendo ajuda, né, para as pessoas, acabaram, né, implantando ali núcleos, né, religiosos, implantação das igrejas, e as pessoas passaram a aderir, porque quem chegou para ajudar foi a igreja, e eles passaram a aderir àquela religião também. Então, hoje, né, você vê que tem lá, né, as igrejas, uma igreja católica e as igrejas evangélicas. Quando você passa assim, igreja, principalmente aqui no interior, né, você vê em cada esquina tem uma igrejinha aberta. Então, as comunidades dessa região se declaram evangélicas ou católicas. Nos católicos, você percebe até uma nuance das pessoas se permitirem algum tipo de atividade cultural. Já nos evangélicos, não, eles são muito fechados quanto a isso. E tanto que quando eu ia fazer pesquisa lá no tempo do mestrado, meu cabelo era muito comprido. E eles ficavam animados, me vinham assim, nossa, você é evangélica? Você é crente? É crente, que eles perguntavam. Porque isso era uma marca que era importante para eles, vocês professarem a mesma fé. Já assim, como eu estava comentando, né, se eu chegasse lá com a indumentária ou adereços assim, que me caracterizasse como uma pessoa de uma religião afro, por exemplo, já a comunidade estaria muito mais fechada para mim, por causa dessa história, né, que eles viveram e de participar, de aderir a religiões evangélicas. Então, falei um pouco da comunidade, qual é, então, a problemática, né, da minha pesquisa em si, né? Então, como eu vim falando, né, nós temos aí, né, no Brasil, né, quase 4 mil quilômetros do Brasil, com negação de direitos, vulnerabilidade social, culturas ameaçadas. Nós temos, né, principalmente agora nos últimos anos, a descontinuidade de programas de reconhecimento quilombola. A gente viu, né, o fim do programa Brasil Quilombola, você não vê nenhum outro programa sendo substituído, né, substituindo esse. Você vê que as comunidades quilombolas estão sem ações que realmente nos mantenham dentro da sua subsistência, no desenvolvimento das comunidades. Em Campos, aqui no município que eu atuo com a minha pesquisa, né, essas comunidades passaram a ser assistidas por esse projeto, que veio, esse projeto veio meio que substituir o programa Brasil Quilombola na prática, porque quem está dando assistência de todas as formas, tanto de infraestrutura, financeira, ações de forma geral dentro da comunidade, é o programa de educação ambiental, que tem esse foco também de redistribuição de renda para construção de sede, por exemplo, da comunidade, cursos profissionalizantes, esse projeto acaba pagando, infraestrutura de transporte para eles poderem participar de ações aí, por exemplo, como eu falei, né, na Aquilerge, no centro do Rio, eles pagam viagem para eles participarem de ações do movimento quilombola no Brasil todo. Então, esse panorama dessas comunidades, né, acaba se repetindo no estado do Rio e em Campos. Então, esse projeto, ele tem como, no plano dele, a previsão de promover a participação qualificada das comunidades na gestão ambiental pública, de fortalecer a identidade quilombola e sua ancestralidade, e incentivar a participação dos comunitários nos espaços de decisão sobre a gestão de seus territórios. Então, quando eu fiz minha pesquisa de mestrado, que eu fiz um levantamento de todas as políticas públicas que a comunidade quilombola acessava, naquele momento eu fiz um estudo de caso focado só em uma daquelas 4 comunidades que eu falei, e eu via que o programa Brasil Quilombola não era citado. Você via uma ação de distribuição de alimentos que não era citado. Você via uma atividade de criação de galinhas, que é do Rio Rural, né? Que é programa sobre bacias, né? No estado do Rio. Também não era citado. Ou quando era citado, era como uma coisa assim que já estava sem representatividade na comunidade. As pessoas não levavam adiante algumas políticas. E aí, esse projeto não, era citado por todo mundo. E tinha sempre aquela coisa de que o que me incomodava, né? Porque apesar de ser uma política pública, né? Você encara como uma política pública, se é uma prerrogativa do IBAMA para conceder um licenciamento ambiental, uma empresa, não importa se é uma empresa pública, no caso, uma empresa particular, no caso aqui a Shell, que implementa aquela atividade,
mas acaba sendo uma política pública, e as pessoas não notavam, né? Era como se fosse quase uma caridade da empresa, tá ajudando a comunidade. Mas aí eu vi essa atividade toda na comunidade, vi o plano de trabalho deles com esse objetivo aí de promover a participação, então eu vi que o projeto de educação ambiental, ele vinha com foco na comunidade quilombola, para mexer com a comunidade e realmente mudar essa comunidade que tinha um potencial, talvez, né? Mudar essa comunidade que estava tão afastada das suas raízes quilombolas. Então, a minha pesquisa busca avaliar, né, o PEA-ABC, né, no recorte do QPEA, enquanto política pública de educação ambiental que se propõe a fortalecer a identidade e promover a participação na gestão ambiental e gestão dos seus territórios. Para mim, tem muito sentido isso, de promover a promoção da identidade e também a participação na gestão ambiental, porque essa comunidade está ao lado de um parque, o Parque Estadual do Desengano. Essas populações vieram de um histórico, né, de agricultura, que por mais que seja, né, uma pequena agricultura, né, agricultura familiar, você não tem tanto uma questão de cuidado com o meio ambiente, assim, né, com as pessoas focadas na questão da produção de alimentos de uma maneira mais consciente em relação ao ambiente. Então, a nossa questão aqui é problematizar, né, a educação ambiental dentro de um processo maior, que é o planejamento. Então, a gente entendendo que a participação pública, sendo potencializada pela educação ambiental, é um caminho para que as comunidades participem do planejamento ambiental e cobrem um ordenamento territorial mais equânime, de forma que se possa atender às demandas de um ambiente justo e equilibrado. Então, a gente, a princípio, vê que um projeto de educação ambiental se propõe a muitas coisas, mas já que ele se propõe, a gente vai avaliar se aquela política pública de educação ambiental está cumprindo com aquilo que ela está se propondo e até que ponto, né, aquilo realmente está gerando um impacto nesse planejamento, que a gente entende que uma das fases dele, uma das partes importantes dele é a participação pública. Então, né, numa hipótese, você vê que a educação ambiental ele faz parte do planejamento. Né? O planejamento ambiental ele prevê ações de educação ambiental. Então, dentro disso, nós temos o Programa de Educação Ambiental da Bacia de Campos, que é uma política pública que tem atendido populações tradicionais, que tem como foco empoderar, né, fortalecer a identidade, o pertencimento dessa comunidade, né, agregar e construir esse capital social e o etnodesenvolvimento, né, porque eles, né, focam em formar essa comunidade a ponto dela se autossustentar junto com a sua cultura e no ambiente que elas vivem, né, com agricultura responsável e tudo mais. E a gente entende que esse capital social, essas pessoas estão formadas e estarão, né, aptas à participação e controle social. Elas vão reconhecer o local de fala delas, o papel delas na sociedade e na participação pública e nas decisões. Porque eles fazem parte, por exemplo, a comunidade faz parte eu esqueci o nome agora, quando participa de um grupo do parque estadual, né? Eu esqueci o nome que dá. Mas só que eles não participam das reuniões do parque, eles não intervêm, eles não conversam. Então, eles têm um local, uma cadeira ali para estar discutindo junto a equipe do parque, só que eles não tomaram posse desse lugar deles. Então, né, a gente pensa que talvez venha a gerar essa participação e controle social. E a gente entende que, se eles assumirem esse local, né, esse lugar de fala deles, de empoderamento, isso vai refletir em um melhor planejamento. E esse ciclo vai ser sempre, né, gerado ali de participação para um ordenamento territorial mais igualitário. Eu justifico o meu trabalho sobre alguns aspectos, né? Eu considero que é importante fazer esse trabalho, essa pesquisa, por ser a primeira avaliação que esse programa de educação ambiental vai sofrer, né, de uma pesquisa,
a partir de uma pesquisa, pelo uso, até agora, né, meio que inédito, de um sistema de avaliação e monitoramento de políticas públicas que foi implementado por uma associação, a ANPEA, né, a sigla ANPEA. Então, eu tenho um sistema de avaliação que foi criado nos últimos anos. A última etapa, né, que foi a implementação da plataforma Monitoriável em 2018. Então, é um sistema novo de avaliação de políticas públicas, então eu vou fazer uso dele, eu acho legal poder implementar o uso disso em uma pesquisa. Também a própria proposta de avaliação e esse percurso metodológico que eu vou me propor a fazer, que pode ser replicado em outros estudos de avaliação de políticas públicas, em educação ambiental, e também a contribuição no campo do planejamento ambiental, no que tange a etapa da educação ambiental, ajudando a entender se esses projetos cumprem com seus propósitos de mitigação ambiental. Então, meu objetivo, né, então, é avaliar o programa de educação ambiental a partir dessa amostra do QPEA, em Campos Goytacazes, no que tange o desenvolvimento de práticas socioespaciais, amparadas nos princípios de etnodesenvolvimento e participação popular nos espaços de decisão. Como objetivos específicos eu tenho analisar a educação ambiental como parte integrante do processo de planejamento ambiental e suas nuances em diferentes ambientes de implementação. Abordar, que é a parte que eu acho muito interessante, né, que é abordar o paradoxo entre a relação das populações tradicionais, que constantemente entram em conflito com o grande capital e, ao mesmo tempo, são assistidas por esse, a partir dos projetos de mitigação ambiental. Então, a gente viu mais cedo, né, que as populações tradicionais estão sempre em embate com o grande capital, né, seja de mineração, seja de petróleo e gás. E essa comunidade acaba recebendo um projeto de educação ambiental que vem de uma empresa grande, de grande porte, que está tirando com uma mão e dando com outra. Então, fazer essa relação aí, eu acho importante, problematizar isso. Identificar as ações desenvolvidas pelo PEDC com comunidades e observar seus efeitos sobre esse fortalecimento da identidade, do território e a subsistência da comunidade. E proceder com a avaliação, com o uso dessa metodologia de uso de indicadores da ANPEA. Então, o quadro teórico aqui eu trouxe não vou falar de cada um, mas no ponto do quadro teórico, né, de planejamento ambiental, nós temos aí, né, a previsão de trabalhar com o Aziz Abissari, o Cássio Eduardo Viana Issa, o Rieste Gomes, Joseli Ferreira dos Santos, que já é focando mais no planejamento ambiental, e Sônia Gama, entre outros, também no planejamento ambiental. Dentro de educação ambiental, vou trabalhar muito o Loureiro e o Marcos Sorrentino, que aí já é mais uma literatura já focada um pouco no tipo de avaliação que eu vou fazer. Então, a avaliação de projetos, esses textos, esses livros, são mais focados também no sistema de avaliação que eu vou usar, dos indicadores da ANPEA. E esse autor aí, Maria Henriqueta Andrade, e vários outros que escreveram, são cartilhas também, né, cadernos, sobre o uso desses indicadores. E, do ponto de vista das populações tradicionais, eu uso muito Alfredo Vale de Berno, de Almeida, que faz parte daquele projeto de cartografia social na Amazônia. Esse livro dele é maravilhoso, quando eu descobri, assim, terras tradicionalmente ocupadas, né, terras de quilombo, terras indígenas, babaçuais livres, castanhais do povo, faxinais e fundos de pasto. Eu fui lendo esse livro que eu descobri a infinidade de povos tradicionais que tinha no Brasil, além de indígenas e quilombolas, eu só sabia mais ou menos isso e foi muito bom ter lido esse livro. E de etnodesenvolvimento, nós temos aí o autor que, na verdade, incluiu esse termo, que é o Rodolfo Stavenhagen. Então, vamos para a metodologia. Qual o caminho que eu vou seguir? Então, eu tenho esse quadro aí, resumindo algumas das etapas, né? Então, de etapa conceitual, eu tenho a definição dos conceitos e do sistema de avaliação. Então, o conceito é o conceito de planejamento e o sistema de avaliação é o sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas de educação ambiental da ANPEA.
A etapa de construção dos dados, né? Estou fazendo a elaboração de fichas de perguntas e roteiro para entrevistas, e a elaboração do roteiro de conversas e dinâmicas para os grupos focais, que eu vou trabalhar com 3 frentes, né? A coleta de dados, né, dos documentos do projeto, a coleta de dados por meio de entrevistas e grupos focais. A etapa de coleta de dados, então, eu vou fazer a coleta desse material escrito, como eu falei, né, entrevistar lideranças da comunidade e os grupos focais aí com os moradores da comunidade. Então, eu vou ver a perspectiva desse projeto e de como ele impacta a comunidade a partir de 3 frentes, né? Do documental, da equipe que está à frente, que é sempre bom você avaliar dos 2 pontos, porque às vezes você conversa com uma liderança da comunidade, você acha que a coisa está bombando, que está tudo maravilhoso, mas você chega no vizinho dele e não sabe nem o que está acontecendo. Foi o que eu percebi no mestrado. Quando você fala com alguém que está no meio da coisa acontecendo, tem isso, tem aquilo, estão fazendo e acontecendo. Mas, às vezes, tinha uma menina que falou para mim, quando eu descobri sobre o projeto do Rio Rural, né, de criação de galinhas, para poder produzir ovos e vender, né, como um meio de renda. Ela falou para mim, quando eu soube que tinha esse projeto, a galinha da minha vizinha já estava colocando ovo. Aí eu vi como uma coisa não é homogênea, né, por mais que seja uma comunidade pequena, 70 e poucas famílias, né, o dado não antigo isso, mas em média isso, como que é tão divergente as situações, né? Nem todo mundo se envolve com tudo. Então, como a gente viu, né, a coletividade dentro dessa comunidade é uma coisa que não está muito fortalecida. A etapa de tratamento dos dados, né? Então, eu vou usar a plataforma, monitorear, vou fazer a alimentação dessa plataforma e eu vou mostrar um pouquinho à frente para vocês alguns exemplos de como pode fazer a alimentação. Vou fazer a transcrição dessas entrevistas e dos grupos focais. E eu previ o uso de uma ferramenta, né, que é o Iramutec. Eu não sei se vocês já ouviram falar, conhecer. Dependendo do material que eu vou colher desses grupos focais, da quantidade de material que for, eu vou fazer uso de um recurso. Eu andei dando uma estudada dele, achei bem legal. Ele tem os recursos gráficos assim, de análise de palavras-chave, grupo de palavras, que ajuda nessa análise de dados, quando você tem muitos dados, né, de entrevista, de grupos focais, por exemplo. Então, nos resultados e produtos, né, eu vou pretendo, né, se eu tiver condições de produzir mapas, os gráficos e as tabelas desse material que eu vou colher, né, e para poder fazer a avaliação ali, e a descrição e discussão preliminar dos resultados, né? Dentro do que eu colher, eu vou proceder com uma análise dessa avaliação que o sistema vai me dar e a minha avaliação baseada, né, contrapondo ali com a parte bibliográfica, de que se a gente conseguiu alcançar ou não as coisas que a gente, né, conseguiu chegar nos objetivos da pesquisa ou não. No caso, aí já na análise e discussão dos resultados. Então, o que é, né, esse Sistema Brasileiro de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas de Educação Ambiental? Né? Esse sistema ele foi criado dentro dessa ANPEA, né, que é a Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental. Né? Ele conta com esse órgão, né, a ANPEA, ela conta com vários órgãos, né? O FUNBEA, que é o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, o Laboratório de Política de Educação Ambiental da USP, né, que é o Laboratório ORCA, da escola, esqueci o nome dessa sigla, escola, professor não sei o quê, da USP, também parte, né, do Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, e essa é a coordenação geral também do Ministério da Educação. Então, esse sistema de monitoramento e avaliação de política pública, ele tem 3 componentes principais, né, que é os indicadores, os processos educadores e a plataforma. Ele foi criado dentro desse tripé aí de avaliação, né, de 3 coisas para avaliação. Então, essa aí é uma imagem que tem aí todos os indicadores. Então, nós temos primeiro as dimensões, né, são 8 dimensões aí nessa parte rosada com azul, né?
Tem a dimensão da participação em construção coletiva, a dimensão da formação dialógica, a dimensão da intervenção socioambiental, a dimensão da subjetividade do indivíduo, dimensão da complexidade, dimensão institucional e dimensão da comunicação. Aí eu tinha pulado a primeira de todas, que era a dimensão do diagnóstico. Então, dentro desses 8 indicadores de monitoramento e avaliação, você vai ter, dessas 8 dimensões, você vai ter 27 indicadores. Então, do diagnóstico, você tem o próprio diagnóstico em si, diagnóstico para construção. Se teve diagnóstico, aí a gente vai ver que quando você preenche a plataforma, ele vai dar uma nota para cada indicador disso daí, de acordo com o que você preenche. Então, você vai preenchendo isso daí e ele vai te dando, dentro de uma interface lá do sistema, uma representação ali, que vocês já vão ver. Então, essa é a logo da plataforma, né? Então, a plataforma, né, que é a plataforma Monitore EA, é o espaço digital pensado e construído para dar materialidade ao sistema Monitore EA. É porque eles chamam, às vezes, de sistema o próprio conjunto todo, né? A parte escrita, a parte de definição de indicadores, o que cada indicador avalia de uma política pública. Então, esse sistema completo vai ser representado e materializado nessa plataforma Monitore EA. Então, ele tem o objetivo de oferecer elementos de análise por meio de mapeamento das áreas de abrangência, das políticas públicas de educação ambiental e de suas temáticas para identificação de oportunidades, sinergia, partilha de experiências e diálogos. Essa plataforma foi pensada para ser usada inicialmente pelos próprios gestores da política pública. E aí, recentemente, eu fiz uma reunião com os idealizadores, uma equipe da Ampere, fazendo algumas perguntas a respeito do que eu, enquanto pesquisadora, poderia usar de recurso. Eles me deixaram à vontade, falaram que poderia ser usado, que foi pensado inicialmente, né, para os gestores se autoavaliarem, avaliar a política que estão implementando, mas nada impedia que eu, enquanto pesquisadora, usasse. Só que eles falaram que a plataforma foi pensada também para ser feita de uma forma coletiva. Então, eu posso pedir, né, o auxílio dos gestores da política pública que eu estou avaliando para ajudar a preencher e fazer parte desse preenchimento, né? Tanto que tem uma área que você pede ajuda para as pessoas te ajudarem a preencher aquilo ali. Eu ainda não decidi a respeito disso, mas eu perguntei a ele, né? Como né? Mas ele falou que é uma coisa de autoavaliação das suas próprias práticas. Mas isso não impede que eu, enquanto pesquisadora, faça. Mas, assim, eu fiquei intrigada porque eu falei, quem garante que a pessoa que está implementando a política não vai, né, colocar coisas legais sobre o que ela está fazendo a ponto de ter uma boa avaliação, né? Ficar bem, né, na aparência ali. Colocar que ela fez um diagnóstico maravilhoso, na verdade, ela passou um questionário ali, meia boca, e lançou os dados como se fosse uma avaliação bem feita. Ele falou que a plataforma ela não é auditável, você não tem alguém que vai ficar verificando. Só que eles meio que confiam. Então, por isso que eu resolvi fazer também aquela triangulação ali de dados. Dos materiais escritos, que é onde eu vou preencher a plataforma, da visão dos implementadores, né, dos gestores da política, e da visão da comunidade, para fazer a auditoria do negócio, né, que ele falou que não é, né, mas assim, né, de forma a ter um equilíbrio nas informações, e eu não ver apenas a visão de quem está lá, que elaborou, uma representante da empresa que foi lá e me disse, fizemos isso, isso e isso. Então, esses 3 aspectos vão ajudar a ter, de repente, uma avaliação mais fidedigna. Então, esse aqui é um modelo de ficha de avaliação. Então, esse aqui é a primeira ficha, onde você, já dos indicadores, aqui do lado esquerdo, né, você vê que está aqui, o perfil da TPE, no caso, está marcado aqui indicadores em cinza, né? Então, o primeiro indicador, o diagnóstico. Cadê? Aqui o primeiro, diagnóstico da construção da política pública. E aí,
Nem tudo é perfeito, mas a dimensão do diagnóstico, né? Diagnóstico para a construção. Realizou o diagnóstico, aqui é possível fazer somente o preenchimento de sim ou não. Quando eu digo que sim, ele já me dá uma nota. Então, é o que ele chama de pergunta guarda-chuva, que ela que detém o poder de dar uma pontuação. E depois você tem as perguntas qualificadoras, que são quando foi realizado, você pode botar o arquivo, né? O arquivo de um relatório, de uma coisa que foi gerado a partir daquele diagnóstico, quais... Então, tudo isso aqui vai qualificar a resposta que você deu, mas não vai pontuar mais. Isso é uma deficiência, né? Mas, como eu falei, o programa, a plataforma foi gerada há pouco tempo e, possivelmente, eles podem ter alguma mudança daqui em diante. Mas a pergunta de sim ou não é que acaba dando a pontuação. Então, o que eu tenho aqui é um exemplo de avaliação no Rio de Janeiro. Esse aqui é o Programa Estadual de Educação Ambiental no Rio de Janeiro, feito pela INEA. E aqui, eles têm uma pontuação aqui de 8. Não sei se dá para ver aqui, para mim é pequenininho, número 8. Então, como ele fez aqui a área de abrangência dele, o estado do Rio de Janeiro, você tem um mapa do Rio de Janeiro marcado aí com o mesmo tom da nota dessa régua. Então, você tem o vermelho, laranja, um amarelinho, verde claro e verde escuro, como essa régua de avaliação. E aqui eles têm a nota 8. Oi, pessoal. Notem aí na parte inferior, parte direita, a OpenStreetMap. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vocês viram? Isso legal. Essa plataforma é OpenStreetMap. Essa que eu acabei de apresentar, então a avaliação acaba utilizando essa plataforma, que é muito legal. Priscila, a gente já passou um pouquinho do tempo, tá? Aí, se puder fazer mais um panorama aí, né? Tá. Mas o pessoal ainda está aqui. Agradeço ainda a presença de todos. Pode seguir, Priscila. Então, esse aqui é um exemplo de uma ficha respondida, que aí também, como eu falei, é o sim ou não aqui, e depois você pode preencher, né, manualmente, digitar aqui as informações. Também é um outro modelo aqui, já a dimensão da subjetividade do indivíduo, e aqui a pessoa descreve o que ela fez, né, que tipo de questões ela conseguiu, relatos e depoimentos, só que ela não preencheu nenhuma parte transcrita desses relatos, nenhum relatório, nada que pudesse qualificar essa resposta que ela deu. E aqui já é a área de você tem como fazer a geometria daquela área onde você está trabalhando, onde a política pública está inserida. Aí o mapa já vem aqui, né, com toda a divisão dos municípios, e você pode selecionar já vem, né, a área delimitada, você pode selecionar o que você quer trabalhar. Aí você pode ajustar, né, aqui na coisinha do polígono. Do polígono. O polígono aqui, e ajustar esse polígono, caso você identifique que não é aquela área, de repente excluir uma área ou outra, criar um polígono aqui que você queira. E também, eu tinha visto, depois eu não consegui achar para colocar aqui, tem um recurso que você consegue fazer um raio de influência da política pública, de repente, e aí você consegue ajustar o tamanho dela, mas eu achei onde que fazia, e depois eu me perdi e não consegui voltar. Mas você consegue fazer um raio também. E o interessante é que eles estão implementando o recurso de você poder, depois de preencher toda a plataforma, você exportar as planilhas e os mapas que você gerou aqui para um outro ambiente, no caso do QGIS, ArcGIS, onde você quiser levar para fazer as feições aí de acordo com o que você achar melhor dentro da sua análise. E aqui, gente, dentro, né, do que eu estou me propondo, eu estou planejando, né, um sumário, né, desse tipo aí, com o primeiro capítulo de planejamento ambiental, no segundo capítulo eu falar um pouco dessas populações tradicionais da Bacia de Campos, no terceiro capítulo falar desse programa de educação ambiental, no quarto eu vou falar do meu método, da minha metodologia, falar bem desse sistema de avaliação que eu estou me propondo, e o caminho, né, metodológico que eu usei para chegar nessa avaliação. E no 5, que é o mais importante, onde eu mostro mesmo os resultados da pesquisa, né? Fazer essa análise dos resultados de indicadores.
Então, dentro dessas fichas que eu vou preencher, eu vou fazer uma análise da pontuação que foi dada, de repente confrontar a pontuação que o sistema dá, a avaliação que eu fiz, né, de acordo, às vezes colocar lá que o diagnóstico foi sim, já vai me dar uma nota alta, mas eu vejo com a comunidade que a maioria das pessoas que participaram, por exemplo, do meu grupo focal, não participaram desse diagnóstico. E aí eu posso ir fazendo esse contraponto, fazer uma avaliação do ponto de vista, né, da pesquisadora e de como ela avaliou ali o que as pessoas falaram, mas também sempre pautado nos 27 indicadores, de acordo com o que as pessoas forem falando, de acordo com que as notas que o sistema for me dando, e de acordo com o que eu vi na parte escrita também dos projetos, né? Por fim, né, a resposta, né, o PBC cumpre com a sua proposta, e fazer uma análise desses ganhos no ético de desenvolvimento, né? Porque ela se propõe a isso, a desenvolver essa comunidade do ponto de vista da ligação dela com o território, com o desenvolvimento, a autossustentabilidade dela dentro da sua cultura, e de como aquilo, né, tá retornando para o planejamento ambiental. Se as pessoas estão tomando posse do lugar que elas têm na sociedade. E aí, acho que é só isso. Vamos lá. É só isso mesmo. Vamos ver, pessoal, se eu consigo fazer tudo isso que eu estou propondo. Então, obrigada pelo tempo de vocês e desculpa por eu ter passado um pouco. Agradeço, Priscila, muitíssimo. Acabou que a gente, no meio, né, da apresentação, a gente também te parou para fazer alguns questionamentos, e isso estendeu um pouquinho mais o tempo. Mas excelente a pesquisa, muito interessante. Quero que todos aqui, pelo menos, registrem, né, essa ideia de planejamento ambiental que a gente está adotando, esse ambiente mais amplo, né, que inclui as suas diferentes dimensões, não só aquela visão mais da fisiografia ou dos aspectos naturais, mas essa noção mais ampla de planejamento ambiental. Também achei interessante na sua problemática, Priscila, que você fala de uma descontinuidade, né, nos projetos. Muito provavelmente deve ser por conta do contexto atual na Fundação Palmares, né? Também deve influenciar bastante essa falta de continuidade aí nesses projetos de reconhecimento das comunidades, né? Pode ser por conta disso? Sim, né? A gente viu que né, querendo ou não, né, de 2003 até o fim do governo, né, PT, você via que, antes da crise, né, você tinha aí um funcionamento das verbas para reconhecimento das comunidades quilombolas, para titulação, você via verba para o INCA, via verba para a Fundação Palmares, e agora não só a falta de vontade, mas também uma falta de verba, o sucateamento mesmo das instituições que estão à frente daquilo ali. Você vê o INCA com cada, né, em todos os aspectos, não só a comunidade quilombola, né, equipes reduzidas, sem gente para ir trabalhar mesmo, então, assim, a demanda de trabalho está aí, mas tem menos recursos. E fora a questão ideológica mesmo, né, de um governo que não está ali para fazer o que o time está fazendo, né? Você vê o presidente que nega até mesmo o racismo, nega a cultura afro. Agora mesmo ele está trocando, ele falou que o símbolo, né, da Fundação Palmares, né, nunca agradou a ele, olha só. Você não vai ter que agradar a ele. Aí ele lançou um edital de mudança de logo, aí tá lá, você entra no Fundação Palmares, tá lá. Aí tem o símbolo, né, do machadinho, sei lá, de Xangô, e aí tem uma setinha, tipo assim, novo edital para poder mudar, porque ele achava que aquilo era um símbolo da Fundação Palmares, ele achava que era uma palmeira estilizada, por isso que ele suportou até agora. Quando ele descobriu que era um machado de Xangô... Gente, eu não sabia disso, olha isso. E, obviamente, todo esse contexto acaba gerando essa descontinuidade de programas de reconhecimento, né? Então, realmente é um desafio. Você entra no site, assim, está um deserto. Você não tem nenhuma política implementando, você não tem uma questão cultural, você não tem nada. Você entra no site só para pegar o passado. Você entra para olhar que estão reformulando a biblioteca, que está não sei o quê. Mas, tipo, essa reformulação da biblioteca é até, tipo assim, deve estar queimando os livros. Desmobilizou muito, impressionante. Alguém tem uma questão, pessoal? A gente já está estouradíssimo de horário aqui. Se alguém tiver alguma questão, agora é a hora. Alguém? Alguém ainda aí? Véspera de feriado, quase 9 da noite. Não. Legal. O Thiago está te dando parabéns, Priscila, pela proposta de tese. Aquele diagrama com uma seta em círculo ficou bem claro.
para entender a proposta. Está colocando aqui no chat. Então, pessoal, já passamos. Davi, excelente iniciativa, completamente necessária.